todos, alunos, professores que estão acompanhando as aulas do 7º ano. Nós vamos começar agora a aula de Geografia. Semana passada nós falamos sobre as características do campo brasileiro, no caso, as características do espaço rural brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da fronteira agrícola e também sobre os problemas ambientais e sociais do meio rural no Brasil, ok? Então pega o seu material para vocês fazerem as anotações necessárias quando eu indicar. O que nós vamos aprender? São as mesmas habilidades. Conhecer a espacialidade das atividades produtivas do território brasileiro, de que forma esses espaços da produção se relacionam, ok? Compreender os problemas de degradação do meio geográfico brasileiro em decorrência das formas de uso e ocupação do solo, principalmente no campo. Nós vamos tratar de problemas ambientais no campo. Identificar a importância das áreas de proteção ambiental rurais e urbanas para a preservação dos recursos naturais. Então vamos lá? Esse objeto de conhecimento vocês vão encontrar no livro de vocês, onde trata de problemas sociais e ambientais do campo, precisamente na unidade 3, capítulo 9, página 109. Então vocês podem abrir aí o livro de vocês e acompanhar. Bom, sobre a expansão da fronteira agrícola, semana passada eu até falei para vocês um pouco sobre ela, nós vamos aprofundar um pouco mais. Bom, o que a gente precisa primeiro entender é o que é fronteira agrícola, ok? Uma fronteira agrícola, uma fronteira como a gente tem, é uma separação, certo? Uma separação. No caso da fronteira agrícola, é a separação entre um espaço natural, como vocês estão vendo aqui, né, preservado de matéria nativa, que nunca foi modificado ainda, e um espaço produtivo, ou produção de soja, ou produção de milho, ou o que seja. Então, fronteira agrícola é a separação entre um espaço natural e um espaço produtivo. A expansão da fronteira agrícola nada mais é do que o avanço do espaço produtivo. Então, o espaço produtivo, ele vai querer angariar mais terras para produzir mais. Para isso, eles irão invadir, por exemplo, terras que não podem, terras de indígenas, né, comunidades indígenas, terras de comunidades quilombolas, terras dos povos das florestas, que já foi registrado legalmente e tudo, mas mesmo assim eles fazem de tudo para retirar a terra dessas minorias e produzir mais. Bom, como se deu o início da expansão da fronteira agrícola? A fronteira agrícola ela vai se iniciar na década de 60 e 70 por conta da Revolução Verde, ok? Eu vou explicar a Revolução Verde daqui a pouco para vocês. É num contexto histórico do pós-guerra, nós tínhamos a Guerra Fria, certo? E por conta de um pós-guerra que havia passado, existia uma demagogia, né, de que teria que se resolver problemas do mundo. E um dos problemas do mundo seria resolver o problema da fome, ok? Então, era um período de reconstrução do mundo na década de 60 e 70. E aí, para isso, os Estados Unidos, que até então era o que liderava os países capitalistas, decidiu dar para cada país a sua função econômica. No caso do Brasil, o Brasil ele deu o papel de produzir alimentação. Só que essa produção de alimentação não era bem para acabar com os problemas da fome. Até porque quando você produz apenas soja ou milho,
você não vai comer soja e milho na nossa mesa, né, no dia a dia. Nós vamos ter outros tipos de alimento, embora a soja ela seja muito utilizada para produzir alimentos industrializados, alimentos enlatados, que é um carro-chefe da economia dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele estava incumbido de produzir soja simplesmente para exportar para os Estados Unidos, para fazer o seu material, o seu produto industrializado e vender para países da Europa que até então estavam passando por dificuldade por um processo de reconstrução por conta da guerra, certo? Então, se introduziu, houve a introdução do processo industrial no campo. E esse processo industrial tem relação com a Revolução Verde. Veja no mapa aí à direita, no canto direito, nós temos a expansão da fronteira agrícola. Veja que ela começa no Rio Grande do Sul, com a produção da soja. Por que no Rio Grande do Sul? Primeiro, porque os solos lá são férteis. Segundo, porque a temperatura do Rio Grande do Sul, ou do sul brasileiro em geral, ela é uma temperatura mais amena, propícia para a produção da soja, em relação ao restante da temperatura do nosso país, que é a maior parte de clima tropical. Então, é como se queria produzir mais e o espaço já não dava, eles decidiram avançar. Lembrem-se, avanço da expansão da fronteira agrícola. E eles avançaram aí, como vocês estão vendo, as setas para o centro-oeste, ok? Bom, o que foi a Revolução Verde, professora? A Revolução Verde nada mais foi do que um processo de industrialização na produção agrícola, ter alta produtividade com menos gastos, utilizando indústria e tecnologia. Então, para isso, ocorreu o processo de mecanização do campo. E a mecanização do campo ela vai gerar um problema urbano, ok? Nós tivemos também a utilização de fertilizantes químicos, onde se encontrava solos que não eram tão férteis, eles usavam fertilizantes químicos para tornar aquele solo fértil, ou seja, mudar totalmente a característica do solo. Também a Revolução Verde trouxe complexos agroindustriais. Hoje, não bastava apenas produzir uma matéria, extrair uma matéria-prima. Alguns produtores, os grandes produtores, além de extrair a matéria-prima, ele queria fabricar produtos por meio dessa matéria-prima e também distribuir. Ou seja, ficou como se fosse um commodity, certo? E também a Revolução Verde trouxe os transgênicos. O que são transgênicos? Alimentos transgênicos são alimentos modificados. Por exemplo, eu tenho uma soja tal, essa soja, se eu trouxer um gene de um outro nutriente para ela, ela vai ficar mais rica e vai ter um melhoramento na sua semente, na sua produção. E aí eu vou poder produzir mais. Porém, isso pode trazer, por exemplo, problemas para a saúde da população, alimentos transgênicos. Bom, a fronteira agrícola, ela começou, como eu falei, na década de 70, 60, precisamente por conta do milagre econômico brasileiro. E aí vocês podem perguntar para o professor de vocês de história, o que foi o milagre econômico brasileiro? Foi após o governo de Juscelino Kubitschek. Ele tinha dado um grande avanço para o centro-oeste, construindo principalmente rodovias que avançavam para o norte do país, para o nordeste. E aí, no milagre econômico, quando ocorreu a tomada do poder pelos militares, na época da ditadura, o Brasil ele cresceu economicamente porque a ditadura ela investiu bastante na produção agrícola, especialmente na produção de soja.
e também na produção pecuária. Então, houve uma expansão da fronteira agrícola no Cerrado. Eles saíram do sul, como vocês estão vendo aí no mapa, certo? Onde se produzia soja e também pecuária. Avançaram para o centro-oeste, que é onde já tinha uma estrutura melhor, e o próprio governo ele baixou o valor dessas propriedades nessa região para poder alavancar a produção de soja, né, de outros produtos agrícolas, de monocultura. E aí eles avançaram para o Cerrado, devastaram o Cerrado, praticamente acabaram com quase toda o nosso bioma Cerrado, que é um bioma, inclusive, riquíssimo. Ah, professora, por que eles não avançaram para a região sudeste? Gente, não tinha como avançar para a região sudeste, porque a região sudeste ela era mais urbanizada, mais industrial. E eles queriam espaços maiores para produzir, né, grande quantidade de alimento, espaços com mais de 1.000 hectares, 10.000 hectares, por aí. Então, o primeiro passo foi avançar para o centro-oeste, ok? Chegando no centro-oeste, vale ressaltar que o Cerrado, ele não é tão propício para a produção agrícola. Por quê? Porque o Cerrado, ele possui um solo ácido, certo? Só que com a Revolução Verde, com a tecnologia, esse solo ácido eles puderam resolver por meio da calagem, que é introduzindo cal mesmo no solo, e aí esse solo ele perde a sua acidez e se torna mais fértil, mais propício para a agricultura, ok? Então, o que vocês têm que entender? Que com o avanço para o centro-oeste, eles destruíram uma parte do bioma, que foi o Cerrado. Teve uma nova fronteira agrícola, que avançou para o norte e nordeste, que vocês estão vendo aí de amarelo, que é a região do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região aí é a região da nova fronteira agrícola, onde se produz muita soja, milho e outros produtos, ok? Bom, com o avanço da fronteira agrícola, é claro que houve várias consequências, inclusive a questão do agronegócio. O agronegócio é responsável pela maioria dos problemas, talvez por todos os problemas, né? Não vou dizer todos porque a gente não pode generalizar, mas por grande parte dos problemas o agronegócio é responsável. Por exemplo, o arco do desmatamento. O arco do desmatamento simplesmente é o arco do desmatamento que ocorre na região da Amazônia, da floresta amazônica. Ou seja, eles destruíram o cerrado e agora eles estão avançando para a floresta amazônica e destruindo a Amazônia, certo? Para que, professora, destruir? Para produzir, como eu falei para vocês. Primeiramente, eles retiram, desmatam para produzir, para colocar o boi para pastar, que é a forma mais fácil, certo? Depois, com a política levando, por exemplo, rodovias para essas regiões, eles começam a produzir produtos agrícolas. Então, não se esqueça, o arco do desmatamento está relacionado à floresta amazônica. Bom, problemas do campo. Os problemas do campo eles vão ser tanto problemas sociais, que vocês estão vendo aí de vermelho no canto esquerdo de vocês, e problemas ambientais, que vocês estão vendo aí de verde no canto direito. Os problemas sociais, eu vou dizer aqui alguns para vocês, vocês podem anotar, caso o professor pergunte, cite alguns problemas sociais que ocorrem no campo brasileiro. Nós temos concentração de terras, é um dos maiores problemas, ok? Conflitos por terras, por conta de entre minorias étnicas, grileiros, fazendeiros, poceiros. Nós temos os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, certo?
Nós temos a mecanização do campo, que provoca o problema social chamado, logo abaixo, de êxodo rural. Ou seja, não tem emprego no campo, por conta que as máquinas são as que trabalham, e aí aquele trabalhador do campo ele acaba indo para onde possa ter alguma oportunidade de vida. E eles vão para onde? Para as cidades, as grandes cidades, para tentar sobreviver. Os problemas ambientais também são vários. Eu separei alguns. Compactação do solo, né, que nós vamos ver mais adiante, que eu vou falar especialmente dele. Esgotamento do solo. Esgotamento do solo ela se dá principalmente pelo cultivo de monoculturas, certo? Sistema de plantation. Se você planta apenas soja em uma determinada propriedade, com o tempo, aquele solo ele vai perder seus nutrientes, ele vai perder a sua produtividade, ele vai se esgotar, pode gerar depois um processo de desertificação no lugar, que vai ser de difícil recuperação, ok? Uso de agrotóxicos, que nem se fala, o Brasil é um dos países que mais produzem, aliás, utilizam agrotóxicos nos alimentos industriais, principalmente. Diminuição da biodiversidade. Essa diminuição da biodiversidade ela vai se dar por conta do desmatamento e, consequentemente, para produzir, seja pecuária ou seja agrícola, eu vou desmatar de qualquer jeito, então eu vou fazer com que ocorra uma perda da biodiversidade, como ocorreu, por exemplo, no Cerrado, com o avanço da fronteira agrícola, naquela região do centro-oeste. Poluição dos rios, certo? Que acontece principalmente pelo uso de agrotóxicos, não só poluição dos rios, mas também poluição das águas subterrâneas, né? As águas. Nós vamos ter também queimadas, ok? Que essas queimadas geralmente ocorrem em períodos secos, em que uma pessoa, um fazendeiro, ele compra uma propriedade e aí ele está prestes a perder aquela propriedade. Porque quando você não produz nada numa propriedade, o governo ele toma essa propriedade de você, isso é chamado terras devolutas. Se você não produz nada, o governo vai lá, toma. Então, eles ficam sabendo, antes que o governo tomem a propriedade deles, o que eles fazem? Eles queimam aquela propriedade todinha, ok? Criam pasto para o boi. Então, eles desmatam, queimam. Às vezes, eles não querem desmatar porque sai caro, porque você tem que contratar trator, né? E o aluguel de um trator é muito caro. E aí, a forma mais fácil deles é o quê? Queimar, abrir mata para o boi, ok? Para a criação de boi. Bom, eu vou trazer aqui um dos problemas sociais do campo, que é a base para gerar outros problemas, que é a questão da estrutura fundiária do Brasil. Quando eu falar sobre estrutura fundiária do Brasil, lembre-se de reforma agrária, certo? Quando eu falar de estrutura fundiária do Brasil, a reforma agrária não, perdão. Quando eu falar de estrutura fundiária do Brasil, eu vou falar de concentração de terra. Concentração de terra, ok? Então, como é que se distribui os imóveis rurais no Brasil? Eu trouxe uma tabela para vocês aqui no canto esquerdo. Veja bem, olha só, menos de 10 hectares, que são propriedades menores, né? O número de propriedade é em torno de 49%. São muitas propriedades, são muitos minifúndios no Brasil, porém ocupa uma área apenas de 2,3%, para vocês verem. Já as propriedades que são maiores, são latifúndios, né, mais de 1.000 hectares, eles possuem um número de propriedades apenas 0,9. São poucas propriedades com com latifúndios, certo? Porém, a área ocupada dessas propriedades com
latifúndio chega a 45,1% no Brasil. Quase metade das propriedades rurais do Brasil, elas são de latifúndios, concentração fundiária, ok? Então, vocês têm que saber a diferença entre latifúndio e minifúndio. Eu vou só reforçar. Latifúndio são grandes propriedades, são propriedades que produzem um só produto, no caso uma monocultura, pode ser uma monocultura de milho, pode ser uma monocultura de soja, certo? O mercado que é destinado a essa produção é para o mercado externo. Já os minifúndios são pequenas propriedades rurais, geralmente é uma agricultura familiar que se estabelece, processo de agricultura de subsistência. Eles realizam rotação de cultura, ou seja, eles não praticam a monocultura, eles praticam a policultura, eles não plantam apenas um tipo de produto, tipo de matéria-prima, eles plantam outras matérias-primas para complementar, ok? E a produção dela está voltada para o mercado interno. Então, tudo que você come na sua casa, tomate, maçã, tudo vem da produção de minifúndios, da agricultura familiar. Os conflitos no campo. A concentração fundiária, ela vai gerar também um problema social, que são os conflitos no campo. O pessoal vai lutar para ter terra, porque muita gente não vai ter acesso à terra e pouca gente vai ter acesso a muita terra, certo? E na questão de resolver esse problema, nós teríamos a reforma agrária, que nunca ocorreu no Brasil, provavelmente nem ocorra, mas ela ocorre de uma forma lenta, né? E quem cuida disso é um instituto, o INCRA, que ele faz a distribuição de terras devolutas para alguns trabalhadores rurais, que no caso eles estabelecem assentamentos. Aqui no Piauí é um dos estados que mais distribui terras para trabalhadores rurais, ok? Bom, como eu falei para vocês, a concentração fundiária vai gerar conflitos no campo. E os conflitos no campo terão atores que virão participar desses conflitos. Primeiro, os indígenas, né? Porque eles têm direito à terra, eles recebem a posse da terra para eles viverem. Nós temos os grandes proprietários que tentam retirar a terra dos indígenas, porque acham que indígena não precisa de terra para viver, né? Porque quer produzir. Nós temos a população sem terra, representada, por exemplo, pelo MST, Movimento dos Sem Terras, que buscam também adquirir terras para produzir no nosso país. Os grileiros, que são aquelas pessoas que utilizam documentos falsos para ter a propriedade da terra. Os poceiros, que invadem terras devolutas do nosso governo, certo? E os povos das florestas, que também vivem num ambiente, trabalham com extrativismo natural e eles também precisam de terra para sobreviver. Então, vou ler aqui um texto para vocês, é sempre bom ler, está no livro de vocês. A exclusão dos indígenas na distribuição de terras no Brasil tem sido uma realidade. Muitas comunidades, em especial no Centro-Oeste, disputam com grandes empresários rurais terras que são suas por direito. Essa questão envolve conflitos armados que ocasionam a morte de muitos indígenas devido à resistência de latifundiários à demarcação de terras indígenas. Então, grandes proprietários de terra, eles tentam invadir terras indígenas, o que é errado, né, por lei. E aí, nessa invasão, eles criam um conflito armado. No caso do Brasil, a região brasileira onde há mais morte por conflitos no campo é a região norte, certo? Que principalmente se dá o confronto entre indígenas e grandes proprietários de terra.
Claro que os indígenas, eles, como são mais frágeis, né? É uma minoria do Brasil, eles acabam perdendo algumas terras e aí tem que recorrer à justiça e tudo mais, a ONGs, a ajuda de outras pessoas, outros políticos. Bom, um outro problema, que já é um problema ambiental, falei dos problemas sociais, que é a estrutura fundiária do Brasil, conflitos no campo. Vou falar agora do desmatamento. Gente, o desmatamento ele ocorre desde da descoberta, não, perdão, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, certo? Já ocorria o desmatamento e até hoje continua. Então, o desmatamento é a primeira consequência da atividade agropecuária no Brasil. Desde o início da colonização, grande parte das áreas de vegetação nativa do litoral, né, região sul, centro-oeste do Brasil, foi desmatada para abrir espaço para áreas de pastagem e cultivo, né, que são chamados no hotspot Mata Atlântica e Cerrado. A Mata Atlântica e Cerrado é um tipo de hotspot porque tem uma grande biodiversidade, por isso que são chamados de hotspot. O que acontece com o desmatamento quando invadem biomas como esses de grande biodiversidade? Ocorre perda, certo, de biodiversidade, degradação do solo e até mesmo desertificação. Um dos problemas, aliás, quando ocorre o desmatamento, os grandes proprietários de terra, para eles não perderem a terra, né, para o governo, não devolver aquela terra que não produz nada, a primeira coisa que ele faz é desmatar e colocar um gado para pastar. É a coisa mais fácil para eles. Depois que eles colocam um gado para pastar, eles vão cultivar um tipo de matéria-prima, ou principalmente soja, no caso, e milho. E as terras indígenas, elas são muito importantes para a preservação de alguns biomas, no caso, principalmente do bioma da floresta amazônica, ok? E o desmatamento com a perda da vegetação, ela pode ocorrer, por exemplo, assoreamento, ela vai gerar perda de nutrientes dos solos, pode gerar desertificação, compactação do solo, um outro problema ambiental que ocorre no nosso país. Compactação do solo é gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo, aliás, gerar erosões. Compactação do solo é quando o gado pisoteia o solo ou passa um trator, o solo ele fica mais denso, impede a infiltração da água e ele vai perdendo propriedades importantes de fertilidade natural, ok? Porque vai diminuir os poros. A oxigenação do solo, que é importante. O uso de agrotóxicos é um outro problema ambiental. O uso excessivo de agrotóxicos pode causar a contaminação das águas subterrâneas dos rios, prejudicar a saúde dos trabalhadores e dos animais, comprometendo a qualidade dos alimentos. Não se esqueça, Brasil, olha só ali na imagem, Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos. Por que eles utilizam? Para diminuir pragas, insetos e principalmente para produzir mais. Eles não estão interessados na qualidade do que eles produzem, eles querem produzir mais, vender mais. Então vamos para a nossa atividade, eu vou fazer só uma com vocês. Vamos lá, a respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue o item que se segue verdadeiro ou falso. A expansão da fronteira agrícola da Amazônia Legal é marcada por conflitos entre assentados e grandes projetos agropecuários e de mineração, e por intensa devastação e desperdício de recursos naturais e da biodiversidade, o que compromete o futuro da região. Aqui é para você julgar se é verdadeiro ou falso. E claro que aí está completamente verdadeira, certo? Existe também a questão da mineração no nosso país, principalmente na região norte, ali em Belém do Pará, certo? Belém do Pará não, desculpa, no Pará, onde a gente tem a exploração do manganês e de outros minerais que acabam prejudicando e trazendo problemas ambientais
para o Brasil. A nossa aula vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, revisem em casa e até a próxima.